É por... Olha aí. Porque como é o Simpla, o Zoom gratuito, não é pelo Simpla, então a gente só tem 40 minutos de uso. Então, se que a gente cair, já está lá no link de vocês, daqui a uns 10 minutinhos eu coloco um novo link lá no grupo, aí a gente cai e volta de novo. Né? A gente usa as ferramentas que tem. Beleza. Eu conversei com o Tânia essa semana e, assim, o objetivo do grupo, né, é não parar. É esse encontro ser quase que... Lourenço, você que lê inglês, vem cá, por favor, rápido. Tem um negócio aqui em inglês aqui. Não, é de Mas Neuma, calma. Não, mas tá É de Neuma. Meu ou é meu? Você está perguntando se você tem consente em ser gravado. Ela já tá botando Aí pra você gravar. só pode ou continuar ou sair. Certo. Tá. Aperta continuar. É Neuma que está administrando essa parte aí. Não, mas eu podia botar continuar. Não. Eu tinha que clicar. Eu tinha que clicar aqui. Eu ia botar continuar sem ler. Mas eu falei, vou apertar algo sem ler. Aí eu chamo o Lourenço. Lourenço, tá em inglês, me diga aí. Aí eu aperto. Aí ele leu, aí agora eu apliquei. Porque eu não entendo inglês, assim, eu não faço a leitura como ele faz, entendeu? Porque ele entende. Ele sabe ler inglês. Lourenço fez curso de inglês desde pequenininho. Aí ele parou na turma Tim. Mas aí ele é bem, assim, sabe, esperto no inglês. Então, ele desenvolveu muito. Eu não tenho essas habilidades dele. Então, aí, como o nosso compromisso é toda sexta ou terça, né, dependendo da agenda aí de cada uma, a gente se reunir para conversar sobre um tema da psicopedagogia, quando o pessoal não teve agenda aí para falar sobre algum assunto, eu acho que nós somos eternos aprendentes, então acho que todo mundo pode contribuir com experiência, com artigo, com um filme que viu, com um teste, e assim. Eu comprei o curso da Elo Cursos, a Tânia também tem o mesmo curso, né? E dentre os cursos que a gente tem lá, ela ensina esse teste. E eu gostei desse teste, ele não tem que comprar. Tem alguns sites até que vendem, né? Mas você não precisa comprar, você pode fazer ele. Como ele é da década de 30, isso mesmo, 30. Então, qualquer pessoa pode fazer, ele pode usar ele de domínio público. E é um teste assim que eu adorei. Eu fiz várias vezes comigo mesmo, eu me aplicando, e eu dava altas risadas, porque tic-tac tem hora que parece que não funciona direitinho não, viu? Justamente. Então, assim, a gente vai começar... Esse vídeo tem 2 minutos e 40, mas eu não vou passar todos, vou passar a primeira parte dele, para que vocês possam entender aí o que é o teste, né? E depois a gente vai para a parte conceitual e depois voltamos para conversar sobre ele. Vejam só. Ok. Tem a cor das palavras a seguir. Lê a cor. Fala. Fala, hein? Azul. Vermelho. Laranja. Azul. Não, Lili tá errada. Amarelo. Não. Azul. As cores. Preto. Vermelho. A Tânia que tá passando, viu? Azul. As cores. Verde. Preto. Até o Lourenço tá aqui lendo. Vermelho. Lourenço, meu filho. Amarelo. Filho, depois Azul. Verde. Pelo amor de Deus, eu tô aqui. Azul. Azul. Preto. Não é isso, não. Azul. Azul. Vermelho. Verde. Verde. Quem vai fazer o quê? Né? A gente vai explicar. É sobre esse teste. E a gente vai... Eu tô lhe pedindo um copo com água. Meus olhos começam a lacrimejar. E aquela coceira horrorosa na garganta. Não sei se vocês perceberam a dificuldade que o cérebro da gente tem em ver uma coisa escrita, né, e dizer a cor. Então, basicamente, o teste Stroop é sobre isso. Né? E eu achei muito interessante. Eu estava rindo, assim, porque eu fiz comigo, como eu disse para vocês,
né? E eu errava, assim, umas coisas... Você disse ler a cor, não foi? Você não disse ler a palavra, não foi? Você disse ler a cor. Ler a cor. Você achou fácil? Não, para mim não foi fácil. Não, ele está dizendo, eu achei fácil, Lourenço aqui, eu achei fácil. Pois é, que coisa boa, né? É bom que ele está desenrolado aí com o cérebro. Porque esse teste é bem interessante, porque ele vai tratar as funções executivas, né? É um teste de domínio público, como eu já tinha falado para vocês, e ele trabalha com as funções executivas, né? Trabalha especialmente a atenção seletiva, né? E o comportamento inibitório. Eu vou fazer com o meu menino esse teste amanhã e eu digo para vocês, porque eu tenho um que é TDAH. Mas eu quero fazer muito mais com um que é muito ansioso, ele é muito agitado. Eu já fiz vários testes com ele, já levei para neuro, já levei para um monte de coisa, mas ele não é TDAH, mas ele é ansioso demais. Então, assim, ele vai se estressar muito, minha gente. Quando ele olhar a palavra escrita em preto e dizer que é vermelho, ele olha, depois eu conto para vocês a experiência. Porque essa parte do comportamento, né, do controle do comportamento inibitório é muito importante. E não precisa ter problema de aprendizagem para ter essa dificuldade aí com o controle, né, desse comportamento. Porque tem algumas crianças, adolescentes aí, que realmente eles não se controlam, eles falam mesmo, e tem os impulsos dele, né, e às vezes acabam até ficando em situações deselegantes, inadequadas, que podem trazer até prejuízo para eles mesmos, né? O teste STROP ele é não restrito, tá? Isso quer dizer que a gente pode aplicar psicólogo, fono, psicopedagogo, neuropsicopedagogo. Lá nos próximos slides, eu trouxe até um site que fala onde a gente achar a relação de testes para que a gente possa ver o que é liberado e o que não é liberado, tá? Mas, basicamente, para a gente fazer em consultório, né? Agora eu passei um vídeo para vocês rapidinho, só para quebrar o gelo. Mas o teste, basicamente, são 3 cartões. O primeiro cartão são retângulos coloridos, que eu passei o material para vocês. Retângulos coloridos usando 4 cores diferentes. O segundo são palavras falando das cores. E o terceiro são palavras e cores diferentes. Para justamente aí você mede o tempo dessas atividades e depois faz seu trabalho, né? Seu trabalho de avaliação aí. Então, ó, é uma prova sensível para investigação da flexibilidade cognitiva e controle inibitório, né? O tempo todo a cognição é impressionante, assim, como você olha assim um negócio escrito preto, mas está em vermelho e você só quer falar preto, né? Esse teste foi criado na década de 30 pelo psicólogo, que tem o sobrenome dele, né, Strop, que realizou e nomeou como o mesmo nome, né? Para Strop, que é o pesquisador, o processamento do texto é muito mais difícil do que o processamento das cores. Então, é muito mais fácil você ler as palavras escritas, né, do que olhar a cor e falar a cor. Então, ele diz que o cérebro é como se o cérebro entrasse em conflito o tempo todo, quando a gente vê a palavra vermelha escrita em tinta azul. O efeito Strop é um aumento no tempo de reações de determinadas tarefas do cérebro. Então, o cérebro tem que olhar uma coisa, codificar outra no texto, né? E a criança tem que falar outra coisa, que é a cor. Então, isso é bem interessante, porque eles sugerem 45 segundos para você testar os cartõezinhos e ir medindo. Eu peguei uns 3 artigos científicos e eu senti falta do tempo, né? Como é que a pessoa vai calcular se a pessoa tá com tempo bom ou está com tempo ruim? Eu até lá na frente coloquei para vocês, 2 que eu achei. Mas assim, depois eu fiquei pensando, eu digo, se você pega nas primeiras, né, sessões e faz um teste desse, porque é um teste rápido, 10 minutinhos você faz. Você faz um teste desse, 10 minutinhos. Aí depois, assim, umas 4 sessões depois, você faz novamente, então você consegue comparar os tempos,
né? E consegue ver se a criança está avançando. E como você pode mudar as cores, você pode usar animais, tem outro slide depois aí que eu vou falar sobre o slide. Então, assim, eu acho que é um teste bem interessante, é um material muito prático e de graça, é o melhor. Aí o teste STROP produz resultados, né, com vitalidade e flexibilidade mental do indivíduo. E é uma ferramenta de diagnóstico, né, para o TDAH e outros distúrbios dependentes de dopamina. Então, assim, eu até vou ficar devendo, porque eu fiquei curiosa para pesquisar que distúrbios são esses que vêm aí da produção de dopamina, né? Que é uma coisa bem interessante, que eu até marquei uma nutricionista para meu menino e pedi para ela fazer uma alimentação balanceada, voltada para dopamina, dos alimentos que têm dopamina e podem produzir dopamina no organismo, ajudar, né, o organismo, já que quem tem tem TDAH, tem essa dificuldade de produzir dopamina. Então, quando eu tiver com essa dieta, eu falo para você se ela fazer alguma coisa diferente, algum alimento assim diferente que a gente não sabe, né? Esses testes, como eu já falei, né, podem ser aplicados por neuropsicopedagogos, pedagogos, psico e fonoaudiólogos, tá? Então, o teste, né, é conhecido também como teste de cores e palavras. Se você colocar no Google também sai, é o mesmo teste STROP. Permite detectar problemas neurológicos e cerebrais, avaliando os efeitos da interferência entre os dois hemisférios cerebrais. Aí vê, está falando muito de cérebro o tempo todo. Aí cai justamente no que eu penso, né, sobre neuropsicopedagogia e psicopedagogia. A neuropsicopedagogia, ela já estuda naturalmente as questões voltadas para neurociências. Mas a psicopedagogia, ela não tem essa vertente tão forte. Mas a partir do momento que a gente trabalha com aprendizagem e a gente trabalha com compreensão, e você tem testes que falam de lesões cerebrais, entender o hemisfério de cima, o de baixo, o direito, o esquerdo. Então, assim, o psicopedagogo ele precisa estudar também neurociências. Não tem para onde correr. Não tem essa, eu não vou estudar neurociências porque eu não sou neuro, porque psicopedagogia é mais voltado para psicanálise, é mais voltado para... Mas e esse teste? Um teste tão simples, tão interessante, que mexe. Se você entende como o cérebro, né, funciona, lado direito, lado esquerdo, lado sul, hemisfério norte, parte de cima, parte de baixo, que eu tenho um autor aqui que fala parte de cima, parte de baixo. Então, eu acho que ajuda muito. Vocês estão muito caladinhas hoje. Uhum. Então, as tarefas requeridas pelo Stropper indicam a identificação basicamente de cores e palavras. Então, assim, se a pessoa sabe ler, quanto mais alfabetizada a pessoa é, mais dificuldade ela tem para responder o teste. Vejam que nós somos alfabetizadas, né, há um tempinho já, e tivemos alguma dificuldade no começo para entender. Depois que entendemos, passamos adiante. Neuma, a questão é que porque, pelo fato da gente já ser alfabetizado, já ter uma certa idade, a gente já internalizou essa questão das cores pelas palavras. E a dificuldade da gente é porque já está algo internalizado dentro da gente, entendeu? Talvez uma criança menor, com menor idade, entendeu? Possa ser que ela, assim, o teste... Eu acho que ela caiu. Oi? Meninas? Todo mundo aí? Descongelou tudo. Ih, a minha internet caiu. Fui eu. Oi? Voltou? Pensei que caiu, eu estava aqui pensando. Vocês estão escutando, não? Voltou. Congelou, tinha congelado.
Aí minha internet caiu, aí eu mudei de rede aqui. Aí, Rosalia, eu só entendi depois que tu falava como a gente é alfabetizado, aí a gente tem essa dificuldade de entender, né? E quanto a criança... Eu falei que a questão que a gente, quanto mais tempo que a gente tem de experiência de vida alfabetizada pelo tempo, a gente já internalizou essa questão das cores com a palavra, entendeu? A palavra com as cores. Está internalizado na gente. É algo que já internalizou. E que uma criança de menor idade, entendeu? Que ainda está nessa questão, assim, que ainda não faz associação da palavra com a cor ainda, talvez fica mais fácil, entendeu? E é assim, né? Até porque a criança, ela vai mesmo, a criança, ela vai pelo concreto, ela não vai pela questão de símbolos linguísticos, né? Da escrita em si. Ela vai pela cor, ela não vai pela palavra em si, entendeu? Aí eu achei interessante, assim, porque eu acho que você fazendo, né, depois, 3, 4 aprendentes aí, você já vai ter um padrão, né, uma média, vai criar aí desvio padrão para poder entender quem está melhorando, quem está melhor, quem não está. Né? E ele chama as palavras, né, de congruentes e incongruentes. Quando ele pede assim, a tarefa dos participantes é dizer em voz alta a cor que está exibida. Se a cor for igual ao nome, ele diz que as palavras são congruentes, né? Como esse primeiro exemplo aí, vermelho, azul. Se ele fala que vermelho está escrito em verde, a pessoa tem que olhar para o nome vermelho, mas tem que falar verde, aí ele fala que são palavras incongruentes. E isso ele usou justamente para medir o tempo e tirar as provas, fazer os estudos. Então, assim, medimos o tempo que demora para cada indivíduo falar os nomes em uma lista. Então, você vai medir o tempo que o aprendente ele fala os retângulos. Depois, você vai medir o tempo que o aprendente fala as palavras congruentes. E no terceiro momento, você vai medir as palavras incongruentes. Né? Aí, esses estudos que são realizados com cores e estímulos comprovaram que realmente tem uma dificuldade. Existe uma dificuldade quando você trabalha com palavras incongruentes. E é bem interessante. Outra coisa que você pode usar também é com animais. Vê a figurinha embaixo, né? Você deve dizer vaca porque o animal na foto é uma vaca. E depois você faz a terceira tabela com animais trocando os nomes. Você deve dizer gato, porque o animal na imagem é um gato e não aranha, que é o que está escrito. Então, assim, é uma outra possibilidade. Lembra quando eu falei no início que eu vejo esse teste, a aplicação desse teste logo no início, no processo de avaliação. Você faz no início e, quando, assim, no meio do processo, 4, 5 sessões, você faz de novo. Se for o caso, no final, você faz e você pode comparar se a criança, a flexibilidade cognitiva, se ela aumentou, se o controle inibitório dela melhorou, né? Que na hora que ela estiver estressada ali, vê a aranha falar gato, vê a vaca falar porco. Então, isso tudo você faz suas anotações para que depois você possa comparar uma situação com a outra. Então, eu gostei muito desses animaizinhos também, que é outra opção. Aí eu vejo, você imprime A4, plastifica, né? Que nem nossa amiga Tânia outro dia botou até uns plásticos para vender, A3, A2. Então você vai, plastifica e fica lá. Tá com a ferramenta de trabalho aí durante um bom tempo, né? Aí isso aqui, ó, foi uma média num artigo que eu mandei para... Não sei se eu mandei para vocês, mas eu vou botar lá no Drive. Foi feita essa pesquisa, Shirley está entrando. Foi feito a comparação, né? No artigo científico, eles pegaram várias pessoas, ó, 24 pessoas, e fizeram os testes. Aí, nas condições congruentes, lembra que congruentes é a cor
e a palavra. Então, vermelho escrito em vermelho, amarelo escrito em amarelo. E então, incongruente é aquela coisa que o vermelho está escrito em azul e você, ao invés de falar vermelho, você tem que falar azul. Então, eles perceberam que o tempo na condição incongruente é maior. Então, assim, a média é maior. Então, essa tabela serve para a gente já ter uma ideia. Olha, estatisticamente, cientificamente, o tempo nas incongruentes são maiores. Né? A gente já sabe que são maiores. Então, aí você já pode trabalhar com esse material, com essa linha de média aí de trabalho. Aí aqui é um teste também que foi feito. No final da apresentação tem um link dessa aula. É uma aula longa de 1 minuto e pouco. Mas ela fez uma comparação. Ela pegou um grupo de TDAH e pegou outro grupo sem nenhuma dificuldade de aprendizagem. E ela fez o teste com ele, o mesmo teste, o STROP, né? E percebeu que vê que coisa interessante, quando é a letra, lembra do retângulo? O retângulozinho, a primeira ficha, o retângulozinho lá certinho, né? O TDAH demora mais do que o grupo sem dificuldade de aprendizagem. E nas palavras e nas cores. E você vê que o tempo vai aumentando. Olha aí, Tânia mostrando. Tânia mostrando o quadradinho aí. Nesse momento aí dos quadradinhos, né? O TDAH o tempo é menor. Aí depois as palavras que tem, as palavrazinhas, que são as palavras da mesma cor, né? O tempo ainda aumentou mais um pouco, e quando vai para o negócio com cor diferente e nome diferente, aí vejam só como o tempo aqui aumenta. Então, assim, isso é um parâmetro, né? Ó, a Tânia está mostrando também as palavrinhas aí. Então, aí você pode mudar até a palavra, né? Tem um com palavras maiores, com palavras menores. Você pode adaptar o teste. Mas o interessante é o tempo aumenta, que eu acho que são informações para a gente aplicar. Cada ficha 3 são problemas, são tempos que vão aumentando naturalmente. E você vai conseguir avaliar isso se você fizer no começo e no fim, né? Aí ainda nessa live que eu achei, ela fez, né, a tabela para ver o pessoal. 22 segundos demorou para o retângulo. Para as palavras, 35 segundos. O pessoal do TDAH. Em comparação, os demais, né, sem dificuldade de aprendizagem, 25 segundos. 43 segundos o das cores. E o pessoal 34,60. Então, assim, é uma ideia para que a gente possa começar a trabalhar baseado nesses artigos. Eu printei a live e o link está lá no final da apresentação para vocês. Mas eu printei justamente nesses 2 momentos que eu achei mais interessante. Pode falar, Tânia. Na página 7 do material que você nos enviou, diz assim, os TCPs, né, os testes, têm se mostrado sensível a pacientes que apresentam disfunção no lobo frontal. E em uma outra parte, ele diz que o efeito da interferência é maior por volta dos 7 anos, quando a criança desenvolve a leitura. Porque tem que saber ler, né? É interessante. Uhum. Então, quando sabe ler, ele não quer dizer a cor, e sim a palavra que está escrita. Exato. Aí eu achei bem interessante essa questão de você poder trabalhar com quem sabe ler. Quanto mais ler, pior. Né? Pior, entre aspas. Ele vai ter mais dificuldade para traduzir, né, a informação. Essa flexibilidade cognitiva. É bem interessante. Né? E o artigo, eu estou botando para vocês aqui, aproveitei que Tânia
Entrou o segundo link, porque já deve cair. Né? Aí, ó, voltando aqui aos resultados, que é F1, que Tânia já falou. O tempo médio de leitura de cada uma das listas é diferente. À medida que vai aumentando a dificuldade, vai aumentando o tempo. A diferença dos tempos de resposta entre o teste da condição congruente e incongruente são significativas, né? A gente viu aqui no anterior, ó, 22 segundos, uma coisa congruente, e no incongruente 43, quer dizer, aumentou quase 100%, é quase o dobro do tempo que a criança levou para fazer. E os participantes, quando realizam um teste em condições congruentes, gastam, em média, de 10 a 6 segundos a mais do que os em condições incongruentes, que isso a gente vê também nessa tabela aqui. Condição congruente, o cérebro já está treinado, né? A gente está acostumado a ver vermelho é vermelho, amarelo é amarelo, azul é azul. Na condição incongruente, o cérebro encontra dificuldades para fazer essa desvinculação, né? Ver o amarelo e o amarelo escrito em vermelho, a gente tem que falar o vermelho, tic-teco, fica doidinho. Isso causa um aumento do tempo de resposta, né? E o teste de Trompe foi interessante também porque ela trouxe explicações que ajudaram na teoria da velocidade de processamento, que explica o processamento e as palavras, né, como acontece a questão da leitura, e também a teoria da atenção seletiva, que salienta que para nomear uma cor é maior do que simplesmente. A Keren tá comendo giz de cera. Então, assim, é um teste que veio ensinar você a trabalhar a questão cognitiva, né, as funções executivas, e trouxe mais benefícios ainda com relação a essas outras teorias aí, que é a teoria da velocidade de processamento e a teoria da atenção seletiva. Tá falando, Rosalie? Não. Estava pensando aqui na dopamina. Eu estou lascada, porque dopamina você tem que fazer bastante exercício, eu não venho fazendo. Fazer sexo é bom para liberar. Eu estou sem já há alguns anos. Isso. Eu digo, vixe, Maria, a coisa aqui tá feia, viu? Vou ter que arrumar. Ai, Jesus, eu não aguento, eu só viajei na história da dopamina. Falei, exercício, sexo, tem outras coisas mais, mas eu me liguei mais nessas partes assim, mais interessantes. Pois. Aí, ó, eu encontrei também lugares que vendem o teste. 3 paginazinhas, R$ 25. É um teste de domínio público. Você não precisa comprar. Você pode fazer o seu em casa. Não é? Vamos fazer. Fazer. E, ó, deve-se consultar sempre, que a gente falou, acho que os 2 últimos encontros da gente falou muito de testes. E como saber se a gente pode fazer esse teste ou não, né? O site SATEPSI, né, que é do CFP, org.br, tem lá um link que tem uma aba que tem instrumentos não privativos de psicólogos. Aí a gente pode entrar lá e verificar se está favorável ao uso ou não. Se tiver favorável, é porque a gente pode, é de livre uso e acesso. Tá? E outro vídeo para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse teste. Deixa eu botar ele aqui. Eu acho que esse é o teste que tem. Esse é o que tem a criança. Deixa eu interromper aqui. Esse tem um exemplo da criança. Eita, peraí, eu tenho que interromper. Já interrompi, calma.
Ai, verde, verde. Cadê? Aqui, achei. Estão vendo aí, né? Rosa, azul, marrom. Então, ele reconhece as cores. Então, Rick, é o seguinte. Você vai ler para mim a cor e não o nome da palavra, tá? A cor da palavra, tá? Aí ela vai colocar o nome nós vamos ver quanto tempo que você vai levar para estar lendo, tá bom? Até o finalzinho aqui, tá? Então, só que esse aqui você vai ler diferente. Você vai ler da direita para a esquerda. Não da esquerda para a direita. Vai vir daqui para cá. Então, vai. Pode começar com o nome. Rosa, azul, marrom, verde. Azul, marrom. Rosa, marrom, verde, azul, rosa. Rosa, verde, azul, marrom. Marrom, azul, rosa, rosa. Muito bem, quando... Ó, você vai falar para mim o nome das cores da esquerda para a direita. Vai, já. Verde, rosa, azul, marrom, rosa, marrom, verde, azul, azul, verde, rosa, marrom, marrom, rosa, azul, verde, rosa, azul. Meninas, fica aí, a gente vai entrar. O link já tá lá, tá? Agora você vai ler para mim. Aqui tá escrito azul, mas você vai ler o nome marrom, vai ler o nome da cor, não da escrita, tá bom? Então, a gente vai colocar o cronômetro aqui o mais rápido que você conseguir, tá? Se você errar, você vai retomar, tá bom? Você vai retomar e vai continuar, tá bom? Já. Marrom, rosa, azul, marrom, rosa, marrom, verde, azul, marrom, rosa, verde, azul, verde. Retoma. Não, peraí, o bichinho. Peraí que eu não de novo. Marrom, rosa, azul, marrom,